Salve, salve pessoal, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse encontro virtual, não presencial, assincrônico e experimental, que eu chamei de Ética Pirata, Novas Formas de Produção Cultural na Literatura. Antes de começar, eu queria agradecer muito a duas pessoas que são essenciais para poder realizar esse projeto, essa videoaula, que é o Guilherme Martins, que está sentadinho bem na minha frente, atrás das lentes da câmera, que é o cineasta e também editor dessa videoaula, e a Flora Barros, que ela é coreógrafa, artista e gestora desse espaço que nós estamos agora, que é o Greta Galpão. Então, muito obrigado, camaradas e amigos. Essa aula de hoje, eu pensei em trazer ideias muito iniciais, esboços, pistas, coisas que eu tenho me dedicado a pensar e a produzir no campo da produção cultural em literatura. E para fazer isso, eu pensei em dois movimentos. A primeira parte, eu vou tentar abordar um pouco, assim, trazer um pouco umas referências dessa ideia de uma ética pirata e o que isso pode trazer para a gente. E no segundo momento eu vou analisar algumas experiências práticas, principalmente a Rizoma Livros e a Flipei, que é a Festa Literária Pirata das editoras independentes. Então, por ética pirata, eu queria trazer uma ideia de um filósofo norte-americano, Hacking Bay, que é um filósofo anarquista, libertário, é uma figura muito importante para os novos movimentos sociais no campo da autonomia e do anarquismo. O Hacking Bay, ele tem dois livros que eu queria emanar e trazer para a gente conversar hoje. Um chamado, bem conhecido, Zonas Autônomas Temporárias, que a sigla em português é ZAT, e um outro pouco conhecido, mas também com uma tradução em português no Brasil, que se chama Utopias Piratas. E aí eu queria trazer então um trechinho inicial de como ele abre esse livro, né? De como é que ele convida a gente a começar a pensar sobre essa utopia pirata. Os piratas e corsários do século XVIII montaram uma rede de informações que se estendia sobre o globo. Mesmo sendo primitiva e voltada basicamente para negócios cruéis, a rede funcionava de forma admirável. Era formada por ilhas, esconderijos, lugares remotos, onde navios podiam ser abastecidos com água e comida, e os resultados das pilhagens, dos roubos, eram trocados por artigos de luxo ou de necessidade. Algumas dessas ilhas hospedavam comunidades intencionais, mini-sociedades, que conscientemente viviam fora da lei e estavam determinadas a continuar assim, ainda que por uma temporada curta, mais alegre. Então, esse comecinho, eu acho que ele me inspira em muitos pontos, né? O primeiro é a existência de uma rede de apoio mútuo, e uma rede de apoio mútuo que vivia e se afirmava fora dos circuitos mercantis ou fora da vista dos estados. E através dessa rede de apoio mútuo, essas pessoas, comunidades, grupos, tentavam, experimentavam e realizavam uma outra forma de circulação de economia e de vida. E nessa parte final ele diz que esses lugares, mesmo que tivessem uma existência curta, era uma existência alegre. E a gente tem essa imagem, né, da pirataria como uma coisa, sei lá, os bárbaros, né, masculinos, selvagens, que estavam ali fazendo atos de violência, assassinos cruéis, ou figuras sempre meio bêbadas e meio, sei lá, usando essa imagem vulgar da vida. No entanto, a pirataria, nesse período, tinha essa consistência da criação de uma rede de apoio mútuo, uma rede de troca, uma troca de informação, de influência, de coisas, de recursos, que se colocava contra a forma de viver hegemônica. E mesmo que essa forma de viver fosse curta, ela era alegre, ela tinha uma festividade do encontro. A gente pode aproximar também essa ideia de redes subterrâneas ou redes que são independentes também no período colonial brasileiro, quando a resistência preta, do povo preto, constituiu e formou no Brasil diversas comunidades, que são os quilombos,
E através também de uma comunicação que acontecia fora do regime, fora do Império, contra o Império, também trocavam e transavam influências entre si. A gente também pode trazer uma referência, além da prática quilombola e do aquilombamento, também com as revoltas socialistas e as greves e os sindicatos e associações internacionais que, lógico, nasceram na Europa, mas se espalham pelo mundo inteiro, também entre trabalhadores e trabalhadoras em pequenas comunas, comunidades agrárias ou urbanas, que também trocavam influências e práticas de apoio mútuo e de solidariedade. Essas práticas não visavam uma reconstituição de um poder central hegemônico, mas, pelo contrário, afirmavam esses diversos pontos de emanação, de poder, de criação de vida, que iam se abastecendo de forma a conectar uma rede, a gerar um fluxo de recursos, informações, práticas, saberes em rede. E esses saberes em rede estavam sempre também em oposição, em confronto a um poder central, a um poder que pudesse reger ou governar todas essas práticas também. O que eu vejo em comum e o que me interessa também pensar, através dessa ética pirata, é a afirmação de que, para poder constituir autonomia, é necessário que a gente execute, realize práticas de apoio mútuo. E práticas de apoio mútuo, elas não são um leve trás ou uma troca, como o mercantilismo ou o mercado capitalista nos costuma impor, onde eu vendo a força de trabalho em troca de um salário e aparentemente essa é uma troca justa. Pelo contrário, um apoio mútuo ou uma rede de solidariedade, ela implica uma troca sem equivalência, ou ela implica um encontro ou uma circulação de ideias, recursos, saberes, acontecimentos, onde não há a intenção ou a vontade de acumular uma experiência, acumular um capital, acumular um saber, mas sim sempre pulverizar. Porque a lógica é meio simples, é a lógica da abundância. Onde há muito recurso, é possível ter muita vida e muita vitalidade. Então, acho que esses dois conceitos, três conceitos, de ética, de autonomia, rede e apoio mútuo, eles são essenciais como instigadores, como motivadores de práticas que não são centralizadoras, mas práticas que são de compartilhamento e de afirmação de uma vida não só individual, mas uma vida coletiva. E aí vida engloba práticas de trabalho, de economia, de amor, de família, de indivíduo, de gênero, etc. Práticas que estão buscando, lutando por liberdade. E aí o Hakim Bey, num trecho um pouco mais adiante, nesse mesmo livro que eu acabei de falar para vocês, ele diz o seguinte: estamos nós, que vivemos no presente, condenados a experimentar a autonomia, nunca pisarmos, nem que seja por um momento sequer, num pedaço de terra governado apenas pela liberdade? Estamos reduzidos a sentir nostalgia pelo passado ou pelo futuro? Devemos esperar até que o mundo inteiro esteja livre do controle político para que pelo menos um de nós possa afirmar que sabe o que é ser livre? Tanto a lógica quanto a emoção condenam essa tal suposição. A razão diz que o indivíduo não pode lutar por aquilo que não conhece. E o coração revolta-se diante de um universo tão cruel a ponto de cometer injustiças justamente com a nossa, dentre todas as gerações da humanidade. Então o Hakim Bey pergunta o seguinte: a gente vai esperar uma transformação social, geral, global, para tentar criar práticas de liberdade, ou pelo contrário, a gente vai tentar aprender no presente, no agora, outras formas de relacionamento, de vida, de prática em grupo,
que a liberdade esteja e aconteça, para que a gente possa, a partir desses microencontros, micropráticas, microcomunidades, tentar criar no presente uma utopia, um campo de liberdade. Eu acho que essa interrogação de não esperar que no futuro, depois da grande revolução, depois do grande acontecimento, depois que a gente consiga conquistar todos os sonhos que a gente sonha e almeja, depois de tudo isso, aí sim a gente vai poder criar práticas melhores de trabalho, de relação, de vida. A gente se colocar agora no presente com essa tarefa, que é uma tarefa super dura e árdua e também alegre, de tentar criar práticas de liberdade com os grupos que a gente vive e outras formas de trabalhar. E aí falta a parte da ética. O que seria uma ação ética? Lógico, aqui eu não vou tentar elaborar profundamente, assim, não é nem o espaço de o que é ética, o que é moral, qual a distinção dela. Eu queria ficar com uma definição meio simples do que é a ética, né? De que a ética, ela não é individual, ela se produz num campo coletivo, e a ética é um certo posicionamento diante da vida, uma forma como a gente concebe e pratica, exercita o que se chama de vida. E aí, dentro disso, lógico, existem diversas e confusões e divergências, né? Há quem diga que é uma ética você viver sobre o regime do capitalismo, onde você vê a vida como um certo recurso a ser explorado. E há também quem diga que a vida é um fluxo ingovernável e que nos cabe apenas acompanhar e fluir esse fluxo. Enfim, um debate grande. Mas aqui eu queria pensar nessa ética que é uma ética pirata, que é uma ética que aposta e investe em tentar viver em bando, de forma autônoma, autogerida, promovendo liberdade, apoio mútuo em práticas em rede. Bom, então essa segunda parte que eu queria começar agora a conversar com vocês é um tanto sobre algo que eu venho acompanhando, não só eu, mas várias pessoas também, sobre uma mudança radical que o mercado literário viveu no Brasil e vou falar também principalmente em São Paulo, né? A gente tem assim marcos importantes em 2018, nesse período, de uma crise enorme de grandes livrarias que funcionavam nesse formato Mag Stores, né? Que a gente pode nomear como Cultura, Saraiva, FENAC, entre outros, né? E todo mundo acompanhou, viu na televisão, notícias e mídias, né? A falência, né? O fechamento dessas mega stores. E na hora que isso aconteceu, eu lembro de viver um certo espanto, falar, nossa, mas como assim, né? Um negócio tão consolidado, depois de uma trajetória tão grande, né? De viver como um lugar onde se respirava e pulsava uma literatura em uma cidade, a gente começou a perceber alguns apontamentos importantes, né, do porquê que esse tipo de modelo de negócio começava a ruir. A gente percebe que o mercado editorial, desde 2018, é um dado não meu, mas do Sindicato Nacional dos Editores Brasileiros, que ele teve nessas mega stores um decréscimo de 4,5%, e a partir de 2018, 22% dos livros publicados eram através de editoras independentes. Mas afinal, o que são as tais editoras independentes, né? As editoras independentes são editoras como um grande amigo meu, Cauê Amene, editor da Autonomia Literária, sempre define que elas são duplamente no vermelho. São no vermelho na esquerda, no pensamento crítico, e também sempre no saldo da conta bancária, né? São editoras que não vieram de um acúmulo de um capital, não começaram com grandes investimentos, mas são editoras que começaram através de práticas de amigos, amigas, pessoas que estavam conectadas a algum tipo de pensamento e julgaram importante e relevante que esse pensamento ganhasse corpo, ganhasse público, alcançasse um outro campo. E principalmente também, essas editoras passaram a produzir e criar e editar livros que não eram só livros ou só uma mercadoria que é passível de ser comprada, mas passaram a criar uma relação de apoio mútuo e de troca com o seu público
com seus leitores e com seus consumidores também. Então perceberam que algum tipo de pensamento, algum tipo de ideia, alguns tipos de interesse estavam pairando num certo grupo social, seja por ser um campo da esquerda, ou um campo do debate de gênero, ou um campo do debate racial, ou um campo do debate, não sei, dos jogos, games, que hoje em dia está super em voga também, passaram a entender que esse público precisava também e demandava um certo tipo de acúmulo de saber e de acúmulo de conhecimento. E aí, numa relação de troca e de rede, passaram a produzir livros que não eram só livros, mas eram experiências. Ou seja, você não ia só na livraria comprar um livro e ir para casa sozinho, mas você ia para um lançamento de um livro, encontrar pessoas, encontrar pares que também trocavam e também compartilhavam da mesma ideia ou vontade de viver ou de pensar algum tipo de ideia. Então, a partir disso, a gente pode já traçar uma grande diferença, né? Em vez de, em um lugar só, você acumula diversos nichos e grupos, pela cidade passaram a se espalhar várias iniciativas em espaços culturais, pequenas livrarias, em lugares, bares ou casas, espaços que promoviam eventos de encontro desse público com os autores, desse público com as pessoas que estavam pensando esse tema, desse público com a produção de um livro. E aí, quando a pessoa vai lá e consome um livro, ela não está consumindo só aquele material, mas ela está apoiando a existência dessa editora específica que está produzindo e editorando um certo tipo de conhecimento. Mas também, assim, eu também não estou aqui agora reinventando uma roda, né? Feiras literárias no Brasil existem há muito tempo e elas são muito eficazes nesse encontro direto do público com as editoras. Então, essa segunda parte da aula que eu queria falar agora é um pouco dessa transformação do mercado editorial em relação a esses eventos que já promoviam um encontro mais afetivo, um encontro mais íntimo do leitor com os livros. A primeira que eu queria destacar nesse ponto é a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que ela ocorreu pela primeira vez em 1970, ou seja, ela é antiga, ela está lá há muito tempo promovendo as suas práticas, né? Em 2019 ela teve a 25ª edição, e todos os anos a gente acompanha na Bienal do Livro, sim, que acontece em pavilhões enormes, com grandes estandes, onde editoras normalmente maiores, que não são do campo das editoras independentes, conseguem ter acesso e recurso financeiro para financiar um espaço e expor os seus livros. Essas feiras são frequentadas por várias pessoas da sociedade e principalmente também por escolas e universidades que fazem visitas, tours e uma série de atividades culturais que também acontecem e permeiam essa feira. Normalmente ela acontece e tem uma aparência um tanto impessoal ou um tanto de um grande mercado de literatura de grandes produtores, né, produtores que são bem consolidados no mercado. E elas têm o seu público e o seu objetivo. No entanto, a gente tem acompanhado, né, que muitas editoras menores, pequenas, que tentam participar dessa feira não conseguem porque o financiamento de um stand é um absurdo e é quase impossível de participar. E elas atendem a um certo público específico. Além dessa feira, que é uma grande feira, importantíssima, também tem a famosa, aclamada Flip, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece desde 2003 e começou como um espaço alternativo, um espaço de constituição de ideias novas, uma tentativa de criar um evento, uma festa literária promovida na rua, de acesso gratuito, democrático, a qualquer pessoa que pudesse, tivesse vontade de ir até a feira. E, lógico, ao longo dos anos também passou por transformações e por variações nesse sentido. Das feiras alternativas, eu destaquei 3, que eu acho que são muito importantes aqui na cidade de São Paulo. A primeira é a Feira Miolos, e a Miolos trabalha com diferentes formatos de impressos desde 2014. A Feira Tijuana, que é a Feira de Arte Impressa Tijuana, que desde 2009 começa e depois de 2010 a Tijuana começa a publicar também alguns títulos sobre o selo Edições Tijuana.
E a terceira que eu queria destacar é o Salão do Livro Político, que acontece, está na sua 6ª edição, e traz um debate voltado especificamente para os livros que são da esquerda, da produção do pensamento crítico de São Paulo, do Rio e do Brasil. Então, para além dessas feiras, né, old school, tradicionais, alternativas, como eu já falei agora, eu pensei em chamar de alternativo do alternativo algumas experiências que são bem curiosas ou com formatos muito inusitados. E a primeira que eu queria falar é a Banca Tatuí, que é acionada e promovida pela editora Lote 42, que é uma banca de jornal, literalmente uma banca de jornal, na rua Barão de Tatuí. E através dessa banca de jornal, eles reformaram e constituíram uma livraria dedicada a editoras independentes. E depois de um tempo, em cima dessa banca de jornal, eles produziram um palco, onde durante muito tempo se produz shows, debates, que promovem um encontro bem inusitado das pessoas que passam pela rua, no centro da cidade de São Paulo, que com a expectativa de ver uma banca de jornal, de repente aparece uma livraria com livros muito específicos, particulares, com um trabalho editorial que pensa o livro também como um objeto. E além da Banca Tatuí, que tem já esse formato novo, de ser uma banca de jornal na cidade, né, que já desloca um tanto a ideia de uma livraria tradicional, a gente tem a Rizoma Livros. E a Rizoma Livros é um xodó para mim, porque é um projeto que eu faço parte desde o começo. Ela se constitui e se forma dentro de um ônibus escolar, daqueles amarelinhos dos anos 80, né? Que tenta fazer e tem feito, né? E eu acho que o Cauê, de novo, ele chama, né, do Vietcong das editoras independentes, uma guerrilha urbana na cidade, numa característica nômade, movente, sempre trocando de lugar, tenta promover esse encontro novo do público com os livros. Não só esperando que o público vá até o encontro da editora, mas também promovendo essa circulação dessas editoras independentes ao longo da cidade e também para fora dela. E, além de venderem os seus livros de forma mais direta, mais acessível, um contato mais afetivo com o público, a Rizoma também é um espaço cultural, um espaço de convívio, que promove eventos, debates, palestras, shows, feiras, festivais, pequenos encontros. Então, muito mais do que distribuir livros pela cidade, a Rizoma ela é um acontecimento, ela é uma presença. Então, é muito comum, interessante as pessoas entrarem na Rizoma e começarem a ter ideias. Ah, não, porque a gente podia pegar esse ônibus, levar para não sei aonde, fazer não sei o quê, vamos fazer uma história, fazer um projeto. E começam a sonhar, começam a ter essa prática, essa vontade de realizar coisas. Então, a Rizoma, muito mais do que um espaço físico, fechado, determinado, ela é um espaço para as pessoas se encontrarem e terem ideias e tentarem sonhar coisas juntas. E por último, mas não menos importante, eu queria falar um pouquinho, brevemente, da Flipei, que é a festa literária pirata das editoras independentes, que existe desde 2018 e ela acontece na beira do rio Perequiaçu, em Paraty, do lado oposto onde a Flip acontece, mas acontece de forma sincrônica à Flip. E frequentando esse espaço, falando com pessoas, a gente teve essa ideia de, na margem oposta do rio, criar uma festa literária pirata, né, dentro de um barco das editoras independentes. Então, em 2018, a gente começou essa prática e conhecemos lá um barqueiro que tinha um barco já com uma decoração e com uma pegada pirata, o Zulu, aliás, um salve para o Zulu. E o Zulu adotou essa ideia, apostou com a gente junto também em todas as fichas, né? E a gente realizou a primeira Flipei montando uma livraria dentro de um barco. A Flipei, depois desse momento que a gente fez essa ação de tentar realizar junto com amigos e com amigas, eu brincava que para poder fazer a Flipei tinham 3 prerrogativas, né? Primeiro, sermos amigos. A segunda é saber que a gente não vai ficar rico com isso. E a terceira é querer se divertir e ter momentos alegres, né? Então, depois dessa primeira tentativa, desse acontecimento que foi a Flipei em 2018, muitos movimentos sociais de Paraty, que não tinham voz nem espaço para poder falar
e discursar e poder defender e se posicionar diante da vida, né, no espaço que a Flip promovia, achar um espaço e acolhimento no nosso acontecimento, no nosso espaço. E aí em 2019 a gente voltou com uma força assim grande, não só individual, mas uma força coletiva, agenciando movimentos sociais da cidade de Paraty, movimentos sociais de São Paulo, que através de uma legião, de uma prática de rede e de apoio mútuo, puderam realizar essa feira em 2019. E em 2019, tanto a Rizoma estava lá a Flipei, estava lá o Fusca da Livraria Simples, né, vários meios de transporte, muitas bicicletas. A gente brinca que a gente gosta de meios de transporte, né? Então, o barco, o ônibus, o Fusca, as bicicletas e mais uma legião de, na época, em 2019, 80 editoras independentes do Brasil inteiro, de vários pontos do Brasil, estavam lá promovendo um debate de esquerda, posicionando contra o golpe, se posicionando a favor da democracia e principalmente a favor de uma transformação real na sociedade. Então, toda a nossa programação, ela acontece na praça. E acontecer na praça não é só uma necessidade física evidente, porque afinal a gente está na praça, mas um posicionamento político, ético, diante da promoção e compartilhamento do conhecimento acessível a todos que têm o interesse de ouvir. Então, esse é um posicionamento que a gente sempre defendeu, de não ter nenhum tipo de restrição de acesso à programação que a gente elaborava na praça pública. Para além disso, a Flipei, entre os marujos, marujas e marujes que trabalham e acionam esse projeto com a gente, sempre promoveu uma equiparação salarial, ou seja, um socialismo interno. A gente não tem uma diferenciação de trabalho, de qualidade de trabalho, seja a pessoa que faz a comida, a pessoa que coordena o projeto de uma forma geral, recebiam e recebem o mesmo salário, a mesma quantidade de recursos em relação ao tempo que se dedica ao projeto. A gente também trabalhou sempre formando linha de frente editorial, a linha de frente da cozinha, a linha de frente da produção, a linha de frente da cerveja, do chopp, a linha de frente das mídias sociais, a linha de frente da livraria. Cada linha de frente sempre com uma autonomia de poder se auto-organizar e uma coordenação que fazia simplesmente a distribuição do fluxo de informação entre esses diversos grupos. Então, esse modelo em rede que a gente promovia tanto entre nós de forma interna, como também de forma externa, convidando essas 80 e tantas editoras independentes a participarem do evento, promoviam e promovem ainda uma perspectiva diferente que o público percebe, vê e fala: nossa, olha só, aqui tem um espaço que eu posso apoiar, aqui tem um espaço que faz sentido eu apoiar, aqui tem um espaço que faz sentido que eu esteja, aqui é um espaço que me convida. Então, diferente do que os capitalistas costumam apostar, né, de que se a gente distribuir o nosso conhecimento e saber, a gente vai ter mais competição, a Flipei mostrou o oposto para a gente. Quanto mais a gente compartilha o espaço e distribui conhecimento, mais as pessoas e o público, além de ser público, também são consumidores ou apoiadores dessa iniciativa, sentem a vontade, o desejo de participar. Então, muito mais do que um espaço de venda de livros ou de promoção de debates, a Flipei é um espaço para a constituição de grupos em rede. E da Flipei de 2019 e de 2018, muitos outros grupos, grupelhos, pessoas, grupos independentes, editoriais, começaram a pipocar e a acontecer. Tanto que em 2019, de repente, a arquitetura do espaço que a gente pensou, a promoção, a gente vai pôr aqui o ônibus, aqui o barco, etc., no segundo dia já estava completamente diferente, porque várias iniciativas também independentes falaram: podemos montar nossa banquinha aqui, podemos pôr nosso material aqui, podemos abrir aqui um... Começou a ser povoado. E o objetivo da Flipei sempre foi promover isso, promover um espaço onde as pessoas pudessem, de forma autônoma, proporem e realizarem as suas práticas ao público, abertas, distribuírem, se conhecerem, se conectarem. E eu acho que esse é um ponto que retoma para a gente, então, né, tentando fazer esse fio que volta para a ética pirata, para a ética
né, do apoio mútuo, da solidariedade, que é uma aposta radical na vida em bando. É uma aposta radical numa vida oposta ao que nos ensinaram. É uma aposta radical de que as estratégias que o capitalismo nos impõe sempre a fazer pelo nosso, a meritocracia, a defender o seu pedaço, a defender o seu feudo, elas são fadadas ao fracasso. Elas vão falir, porque elas vão entrar no jogo da competição. E quando a gente tem várias pequenas ideias, pequenas iniciativas que estão se apoiando, estão se articulando em rede, a força e o estofo e a consistência que essas práticas ganham são inabaláveis. Essas sim são as práticas que vão frutificar, gerir, se desenvolver e se multiplicar. Lógico, não na lógica obviamente não na lógica da acumulação do capital, né? Que não é para isso, mas obviamente na defesa de uma vida, de um modo de viver, de uma prática coletiva. Então, muito mais do que aqui tentar desenvolver dicas e jeitinhos de fazer, de como você vai ganhar dinheiro produzindo livros no Brasil, não, pelo oposto, eu estou tentando defender aqui como a gente pode pensar em modos de trabalho, modos de viver, modos de se relacionar que sejam sustentáveis e que possam apoiar e promover também a vida de outros e de outras. Então, são ideias iniciais para a gente começar a conversar. Então, estou aberto totalmente a críticas e a gente pensar junto como essas ideias podem acontecer. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar essa aula. Saúde e liberdade. Até já.